Todos nós temos ciência de quão importante é a educação para a formação de uma pessoa, mas nós boa parte de nós, melhor dizendo, apenas depreendemos essa necessidade de nos educarmos como uma forma de nos capacitar profissionalmente para exercer uma determinada profissão. Mas existem outras vertentes que a educação nos proporciona, como o desenvolvimento pessoal e até a nossa capacidade de aperfeiçoamento civilizatório para viver em sociedade, que nós não podemos deixar de lado. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Por favor, acompanhe esse conteúdo até o final, que eu vou trazer embasamentos de conteúdo de livros e explicações que vão nos ajudar a atenuar esse caos social que nós estamos vivenciando. Muito diferente do que muitas pessoas possam imaginar, a educação é uma tarefa colaborativa. Em outras palavras, a escola é um elemento tão importante quanto a família. Ambas devem agir de forma conjunta na formação das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, é interessante ressaltar que cada uma dessas vertentes, seja no âmbito familiar, seja no âmbito escolar, devem promover a formação dos seus jovens e das suas crianças como uma forma preparatória para o mundo de um modo geral e não apenas para o mercado de trabalho. É interessante, nesse momento, deixar claro que pautas consideradas sensíveis para a nossa sociedade, e principalmente para determinados setores conservadores da nossa sociedade, devem ser debatidos de forma imparcial, de forma clara, bem embasada, cientificamente comprovada e de uma forma honestamente bem explicada, sem tentar desvirtuar as pessoas para uma determinada concepção ou outra, e sim deixar elas cientes da realidade do que de fato acontece e, a partir disso, educá-las para que elas ajam de forma mais civilizada, pacífica e igualitária possível para com todos em suas relações interpessoais. Sobre o que exatamente que eu estou falando? É sobre determinadas pautas que são propostas a serem debatidas nas escolas e que as pessoas não têm a devida predisposição para discutir sobre isso. Dentre pautas simplórias, mas porém consideráveis, como educação financeira e como educação política, são pautas em que as pessoas devem se informar para melhor lidar com o dinheiro e para melhor compreender o cenário sociocultural ao qual eles estão inseridos. Sim, política também é uma forma de cultura, a partir do momento em que cria grupos ideológicos e fazem com que essas pessoas tragam mais apoiadores para suas ideologias e, consequentemente, coloquem pessoas que os representem no cenário político, que vão a todos, de forma indistinta e indiscriminada, influenciar. Nós precisamos depreender que todo o contexto ideológico que perpassa por ideias que agrupam pessoas devem ser tidos com ressalvas, visto que nem toda ideologia é uma forma acolhedora de apreciar ou de acolher ou de recepcionar as pessoas que pensam diferente daquele tipo de ideologia. Isso é um campo muito perigoso que suscita vários tipos de contendas, brigas e discórdias. O artigo 205 da Constituição Federal garante a todos o direito à educação da seguinte maneira, acompanhe a leitura. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além da qualificação para o trabalho, que é digamos assim, o objetivo primordial das pessoas que se predispõem a colocarem seus filhos e incentivar seus adolescentes a frequentar as escolas, nós não podemos esquecer que há pautas tão importantes quanto para serem discutidas no sentido de formar esses jovens para serem mais capacitados para o convívio interpessoal. Dentre eles, há pautas relativas a questões de gênero, a questões de racismo, homofobia, misoginia, dentre outras questões, até mesmo questões mais delicadas, como o uso de células-tronco na medicina, o aborto, a eutanásia e tantos outros assuntos que permeiam nossas vidas e a ele todos nós somos de uma certa forma interligados. Nesse ensejo que nós nos predispomos a debater sobre esses determinados assuntos de cunho mais delicado e que principalmente vão de encontro à religião majoritária no Brasil, que hoje no Brasil é a cristã, nós nos deparamos com discursos reacionários advindos da extrema
de extrema-direita política e de determinados setores mais conservadores da nossa sociedade que tentam barrar a discussão científica e imparcial desse tipo de pautas nas escolas como uma forma de aumentar o pânico social em troca de votos. Na realidade, essas pessoas não estão preocupadas com a formação educacional dos seus compatriotas, mas sim em incutir essas pessoas um senso de repúdio a essas pautas, de forma que elas se tornem alienadas e se mantenham ausentes para o conhecimento pleno desse tipo de discurso, desse tipo de assunto, pelo qual elas são frequentemente induzidas a pensar de forma equivocada sobre essas pautas. A pauta, melhor dizendo, mais clássica que as pessoas tentam tanto desvirtuar é a questão da orientação sexual das pessoas. Não existe, isso já está mais do que esclarecido e debatido, mas aqui e acolá nos deparamos com algum tipo de discurso e que ainda causa vários burburinhos nas redes sociais sobre a questão da tão falada e mal explicada ideologia de gênero, que não passa de uma mentira, de uma conversa para tão somente ludibriar as pessoas que não têm muita formação em relação às questões de gênero e orientação sexual. Orientação sexual é aquela vertente no qual uma pessoa se sente atraída, tem alguma afabilidade para ter atração ou não com outras pessoas. E sobre orientações sexuais, existem vários tipos de orientações. Já o gênero, só existe dois: pessoas que se identificam como masculino ou feminino, mas ainda há um terceiro gênero que algumas pessoas se identificam como não binário. Porém, gênero, identidade de gênero, é uma coisa, orientação sexual, que não se escolhe, não é uma questão de opção, e sim de orientação, que as pessoas se descobrem, é outra. É um debate pelo qual nós devemos entender, no sentido de entendermos como as manifestações das relações interpessoais acontecem como uma forma de respeitar as manifestações, não apenas própria, como também do próximo. E nesse sentido, a partir de uma compreensão mais técnica, mais cientificamente comprovada, a partir de um discurso isento de preconceitos, de falso moralismo, as pessoas tenham mais capacidade de assimilar as vivências alheias e a forma de vidas que outras pessoas vivem por predisposição da sua própria vontade, intrínseca à sua própria natureza, o que não é uma mera escolha ou uma afronta a terceiros. Porém, essa pauta especificamente sempre traz para as pessoas algum ar de desconforto quando elas trazem para o debate algum tipo de religião que não invariavelmente acabam agindo de forma preconceituosa. Coisa essa que nós não devemos permitir que aconteça. Toda forma de discriminação é uma forma de desumanizar a outra pessoa que porventura se comporte, ou seja, de modo diferente, e aqui a grande maioria ache como, entre aspas, normal. A pior consequência do discurso reacionário, ultraconservador e falso moralista no âmbito das escolas é justamente contra os professores, que recebem vários tipos de represálias e denuncismos. Em outras palavras, são muitos os professores que predispõem-se a formar de forma completa, não apenas para o mercado de trabalho, os alunos, e acabam sendo alvos de vários tipos de censuras, processos, ameaças físicas e inclusive ameaças de morte. Nós devemos depreender que o trabalho de um educador, desde que pautado em fontes confiáveis e pedagógicas que incitem os alunos a raciocinar, a compreender o mundo ao seu redor e a trazê-los para a reflexão e o conhecimento de vários setores que influenciam a nossa sociedade, sejam setores antropológicos, sociológicos, filosóficos, políticos, econômicos, do campo das ciências exatas, humanas e da saúde, devem incutir aos nossos jovens e crianças um amplo conhecimento de tudo aquilo que eles estão, de uma certa forma, envolvidos e correlacionados. Observem, por exemplo, que é com a educação sexual nas escolas que muitas crianças descobrem que estão sendo estupradas, que muitas adolescentes descobrem que estão sendo
vítimas de assédio e acabam tendo a consciência de reivindicar pelos seus direitos, inclusive ao respeito pelo próprio corpo, quando são, de alguma maneira, assediados ou vilipendiados ou até assediados de uma forma ilegal, quando algum adulto, seja do próprio seio familiar, ou seja, do próprio contexto sociocultural ou acadêmico ou escolar, até mesmo, que eles estejam inseridos. Então, a educar as pessoas de uma forma imparcial e científica sobre as várias nuances que uma pessoa é predisponente a aprender e deve ter consciência, é formar um cidadão completamente íntegro no seu desenvolvimento intelectual e para o exercício das relações interpessoais. Nesse sentido, e tão importante quanto esses outros que eu acabei de falar, é imprescindível ressaltar que pessoas predisponentes à educação também vão perpassar para conceitos de ordem política, visto que é isso que interfere direta e indiretamente a vida de todos nós. Não adianta promovermos uma campanha, como tem acontecido ultimamente, que incita os nossos jovens a tirar o título de eleitor. Sem antes disso, eu falei isso em outro vídeo, vou reiterar agora, sem antes disso, temos que educar os nossos jovens a pensar, a analisar todas as formas políticas que existem e todas as formas que são nos apresentadas por quem se predispõe a ocupar algum cargo público. O exercício do sufrágio é um exercício tão importante que demanda tanta seriedade, compromisso e responsabilidade daqueles que vão votar, tanto quanto daqueles que vão se eleger. E nós não podemos participar de um processo tão complexo, tão difícil e tão decisivo na vida de toda uma nação, sem nós termos plena consciência de como ele se opera. Nós devemos entender também o que é um voto de legenda e o que é um voto devotado de forma majoritária a uma pessoa. Tudo isso não é ensinado nas escolas e nós temos o dever de educar os nossos jovens e, no mínimo, dar a esses jovens uma noção do nível de responsabilidade que uma pessoa assume ao ocupar um cargo político, desde um cargo de vereador até um cargo de presidente da República. Em outras palavras, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser nenhum palhaço de internet, não pode ser nenhuma pessoa que tenha um discurso discriminatório, reacionário, não pode ser uma pessoa que já tenha o hábito de mentir desavergonhadamente, de fraudar, de ter uma predisposição a tentar se enriquecer na política. O cenário político não é local de pessoas que visam ao lucro, mas sim lutar por políticas que corroborem para o bem comum de todos. Isso tudo são questões que são mais aprofundadas, mais debatidas e ensinadas melhor aos adolescentes, caso eles tivessem a oportunidade de terem esse tipo de debate, esse tipo de estudo nas escolas. É óbvio que nós não podemos delegar às famílias para fazer uma coisa que compete às escolas. Além do mais, não são todas as famílias que têm condições de dar aos jovens aquilo que elas não têm. Muitas pessoas falam, eu não quero que ensinem sobre aborto, sobre educação sexual aos meus filhos, sobre os mais diversos motivos. E essas famílias têm a devida educação de explicar aos seus filhos sobre como isso acontece? Ou elas vão falar sobre o ponto de vista moral e pela concepção de vida unilateral e fechada que elas têm em relação a esse tipo de assunto? É sobre isso que nós temos que aprender. Todos os jovens hoje em dia têm acesso à internet e de uma forma ou de outra eles ficam sabendo de alguma coisa. Porém, esses recortes que são feitos na internet não dão a oportunidade dos jovens se interarem de forma mais acadêmica, mais científica e mais crítica em relação a isso, a tudo que lhes é apresentado. Muitos jovens, inclusive, e até pessoas adultas, obtêm determinadas informações de alguns portais e até grupos de conversas de aplicativos, seja o WhatsApp ou o Telegram ou outro que queiram inventar, e não procuram saber se aquelas informações têm alguma procedência, se tem algum embasamento. E esse senso crítico é instigado, é confabulado, digamos assim, alimentado nas escolas, para que as crianças e os adolescentes já nasçam com um raciocínio lógico para tentar, de uma certa forma, filtrar aquilo que é relevante, que é verdade e que pode ser adotado nos seus discursos, nas suas filosofias de vida ou não. Logo,
Para finalizar, é interessante ressaltar que a escola tem um papel fundamental na educação dos nossos jovens. Porém, as famílias também têm outro papel, que, na minha humilde concepção, no atual cenário político, sociocultural brasileiro, o maior papel que todas as famílias brasileiras devem fazer para educar e instruir seus jovens a se formarem não apenas como trabalhadores, não apenas como mão de obra, é não atrapalhar e não impedir que todos os debates de qualquer natureza sejam abordados nas escolas por professores capacitados para tal. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Por gentileza, compartilhe essas informações com quem você acha que tem alguma cabeça dura ou que tem uma visão muito restrita em relação a isso e tente, de uma certa forma, trazer para o debate, trazer para uma discussão civilizada, se possível for, para podermos, de uma certa forma, melhorar essa conjectura sociopolítica que nós estamos vivenciando. Nós estamos hoje em um caos político, pairando ao neonazismo, com pessoas nítidas e escancaradamente corruptas e, ao mesmo tempo, ligadas ao fascismo no nosso governo, não fazendo tudo o que querem apenas por ainda termos uma oposição política e democrática que está sendo, inclusive, ameaçada. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, portanto, eu peço a vocês, por gentileza, que se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam das informações que eu trago aqui no meu canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, que vocês vão estar me ajudando bastante e me incentivando a trabalhar e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos que chegaram até aqui me assistindo e até o próximo vídeo.